dos olhos. Vamos falar sobre uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, que é a catarata. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é a maior causa de cegueira no planeta, responsável por mais da metade dos casos. A boa notícia é que, apesar de grave, a catarata tem tratamento, a catarata tem ali cura. E para explicar o que é a catarata exatamente, como identificar os sintomas, quais as opções de tratamento que nós temos hoje disponíveis, a gente está aqui com a médica oftalmologista, a doutora Arminda Teotônio. Obrigada pela presença. Vamos explicar o que é exatamente a catarata e por que ela interfere tanto na visão. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutora. Bom dia, Thaís. Então, a catarata é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural do nosso olho. E com essa opacificação, a qualidade de visão ela vai diminuindo. Então, a luz começa a entrar no nosso olho com dificuldade. E da mesma forma, a nossa visão ela vai sendo devolvida com essa falha. Então, inicialmente, é apenas uma diminuição no foco. E à medida que ela vai progredindo, ela realmente baixa e impacta bastante na qualidade de visão e de vida do paciente. Agora, é claro que quando estamos vendo esses sintomas, eles aos poucos também são sintomas que mostram uma certa mudança no comportamento do dia a dia, né? Quando estamos falando dos indícios da catarata. O que é que precisa ser observado, doutora? Então, inicialmente, a catarata ela vai começar a dificultar a sua visão noturna. À noite, você começa a perceber, em situações de baixo contraste, a visão cair. E à medida que ela vai progredindo, halos, luzes, reflexos começam a interferir bastante no dia a dia. A leitura vai passando a ficar mais dificultosa. Hoje a gente usa muito telas, né, computador, celular. Então, isso começa realmente a impactar negativamente na qualidade de vida. Quanto mais ativo é aquele paciente, é aquela pessoa, mais ativo no sentido assim, de visão, de leitura, de uso de telas, isso vai realmente interferindo. E lógico que o quanto que ele vai perceber isso depende muito do dia a dia de cada um, né? Pessoas que trabalham muito à noite vão perceber bastante isso, porque baixo contraste faz com que a luz, né, vai entrando de forma com mais dificuldade no nosso olho, isso impacta na percepção da visão. E isso, lógico, é gradativo, é progressivo, né? A cada ano vai piorando, essa opacificação ela vai intensificando e isso, consequentemente, trazendo mais prejuízo à visão. Todas as pessoas, numa certa fase da vida, vão ter catarata? É o destino de todos nós? É sim, Thaís. Então, inclusive, assim, eu brinco até com meus pacientes, a gente viver, basta a gente viver, vamos ter, né? Todos nós teremos, porque o cristalino faz parte do a catarata faz parte do envelhecimento do nosso olho. Então, o cristalino é a lente natural do nosso olho, bem transparente ao nascimento, e à medida que vamos crescendo, evoluindo, vai havendo uma certa opacificação, até um ponto que isso impacta, né, na vida. Então, basta vivermos para ter. Então, a população está ficando mais idosa, né? E em consequência disso, a gente vai aumentando realmente o número de casos. E quais as opções hoje de tratamentos mais avançados? Os procedimentos, eles são feitos em consultório, precisam de ser feitos num ambiente de centro cirúrgico? Como é que é realizado hoje em dia? Hoje, o único tratamento para catarata é a cirurgia. Então, o tratamento ele é cirúrgico, realizado em centro cirúrgico oftalmológico, né? E que isso, cada vez mais, a gente tem indicado até mais precocemente, porque com o avanço das tecnologias, tanto cirúrgicas quanto das tecnologias das lentes intraoculares, faz com que a gente consiga ter resultados mais precisos e, assim, e uma recuperação muito rápida. Antigamente, a gente esperava amadurecer a catarata, esperava que o paciente realmente chegasse à cegueira para poder indicar uma cirurgia. E hoje não mais, né? A gente sabe o quanto que isso impacta negativamente na vida daquele paciente. Então, cada vez mais a gente tem indicado de forma mais precoce. E quando é feita essa indicação, né? Isso também é avaliado caso a caso. Né, o quanto que, a partir do momento que a presença da catarata está impactando no dia a dia, nas atividades diárias do paciente, é quando a gente vai indicar. Quando estamos falando das possibilidades da doença também provocar cegueira, é possível reverter também através de cirurgia, doutor? Sim. Inclusive, assim, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo, mas também é uma cegueira completamente reversível. Desde que aquela baixa visão seja exclusivamente pela catarata, uma vez feita a cirurgia,
ele vai voltar a enxergar. Inclusive, devolver a nitidez também? Sim, sim, perfeitamente. Porque eu estou trocando uma lente que está completamente opaca. O paciente chegar a ficar cego pela catarata é porque o cristalino está completamente opaco. E isso, uma vez que eu tiro ele e implanto uma lente intraocular transparente, então vai devolver nitidez para aquele paciente. Então a visão passa a ser nítida e clara novamente. Como é a recuperação depois da cirurgia de catarata? O paciente ele volta a enxergar gradativamente ou volta já a enxergar de imediato? Como é que é? A recuperação hoje é uma recuperação muito rápida, né? Lógico que existe particularidades, mas de um modo geral, o paciente ele volta a enxergar já nos primeiros dias ou no primeiro dia pós-cirurgia, certo? O avanço das técnicas tem ajudado bastante nisso, né? A indicação da catarata, de uma cirurgia na catarata mais precoce também facilita, porque o trauma cirúrgico termina sendo menor do que uma catarata já mais avançada, né? Mas o paciente, de forma que o paciente ele consegue voltar às suas atividades cotidianas rapidamente. E quando estamos falando também desse tratamento, é óbvio que é preciso também evitar algumas situações no decorrer da vida. Naturalmente, o uso de telas já foi mencionado. Isso é uma questão que também impacta diretamente numa disciplina inicial para as crianças também, doutora? Ah, sim, com certeza. A gente está vivendo uma epidemia de miopia, né, que aí entra nesses casos das crianças. Hoje, inclusive, as complicações da miopia já é considerada uma das principais causas de cegueira em jovens, porque a miopia avançada, ela pode levar a descolamento de retina, maculopatias que causam atrofias retinianas. Então, essa prevenção na infância é muito importante. Evitar telas, tablet, celular, porque aquele excesso de esforço acomodativo para o olho, aquelas telas muito próximas ao olho, principalmente das crianças, isso impacta de forma muito negativa na evolução desse tipo de grau. Uma outra dúvida é o que a gente pode fazer para retardar o aparecimento da catarata? Já que todos nós temos esse caminho, vamos desenvolver catarata numa fase mais avançada da vida, o que a gente pode fazer para retardar o aparecimento dela? Tem alguns hábitos que possam contribuir para isso? Então, a catarata, por ser um processo de envelhecimento, de oxidação do cristalino, né? Então, os hábitos saudáveis, isso pode sim favorecer. O uso de óculos de sol ou até mesmo as lentes, quem usa óculos, as lentes transparentes, elas também têm proteção contra a radiação ultravioleta. Então, essa proteção contra a radiação ultravioleta pode sim retardar um pouco, uma alimentação saudável com muitos antioxidantes, mas nada disso é comprovado. A gente tem hoje jovens com catarata bem avançada, né? Então, assim, lógico que essas medidas podem sim favorecer, no modo geral, o nosso processo, né, de envelhecimento, retarda o processo de envelhecimento do nosso corpo, incluindo a catarata. É como a gente sempre fala aqui, né? A indicação é manter as consultas regulares. A gente está falando de consulta oftalmológica hoje porque o nosso assunto é catarata, mas o check-up ele tem que estar voltado para uma condição de preocupação, de estar sempre indo ao médico, de estar sempre procurando fazer o seu check-up, os seus exames preventivos. Estamos no mês de Outubro Rosa, está aí a chamada maior, ou esse mês, façam os exames de rastreamento, mulheres. Mamografia está aí, tem mamografia pelo SUS, todo canto tem mamografia gratuita, não precisa levar encaminhamento. A mesma coisa é a oftalmologia. E ainda num assunto, numa parte do corpo que é bastante sensível, que é a nossa visão. Então, eu vou deixar esse espaço, doutora, para você passar a mensagem que já está ali sentindo dificuldade para enxergar, ainda não foi para o oftalmologista, ainda está ali, deixando os dias passar, o deixe para amanhã, né? Amanhã eu vou e o amanhã nunca vem. O que você diria para essas pessoas? Como você bem falou, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, assim, se você faz consultas periódicas, preventivas, anualmente, que é a indicação, mesmo aquela pessoa que não usa óculos ou que não sente dificuldade para enxergar, é muito importante, porque através da consulta oftalmológica de rotina, pode detectar diversas doenças sistêmicas, inclusive. Hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, doenças reumatológicas, podem ser feitos diagnósticos na consulta oftalmológica, né? Então, assim, essa prevenção realmente é super importante.
Temos aí também como importante causa de cegueira, e essa de forma irreversível, que é o glaucoma. E o glaucoma, ele não tem sintomas, ele só vai ser realmente detectado durante um acompanhamento oftalmológico. Então, se você não faz ou nunca fez uma consulta oftalmológica, fica aqui o recado, né, da importância que isso tem, mesmo que você ache que enxergue bem. Porque a visão, os óculos, é apenas uma parte dessa consulta, né, desse exame. Tem todos os outros sinais que são observados durante a consulta que podem sim trazer muito benefício se você faz isso preventivamente. É isso, né, Thaís? Então gostaríamos de agradecer aqui a participação da doutora Arminda Teotônio, trazendo um tema muito importante, né, os cuidados, né, com a catarata, e eu diria que os sintomas são claros nesse amigo aqui, né? Preciso fazer uma consulta. É o recado, né, que fica, né, doutora? Não, ele hoje ele tá prejudicado. Ele totalmente. Tá prejudicado. Totalmente. Nós já tivemos uma entrevista com um especialista em prótese capilar. Ele fez, tô precisando. Aí agora o Viderlan, meu amigo, vá-se embora. Vá se arrumar. Acorde pra vida, né? Vá se arrumar. Doutora Arminda, obrigada. Muito obrigado, doutora Arminda. Pela presença. A gente vai ter, sem dúvida, outras oportunidades de conversar sobre o assunto. São muitas dúvidas que envolvem o tema catarata, que também sobre o glaucoma. Sugiro até que a nossa produção marque uma entrevista sobre o glaucoma, que é realmente um problema grave e pode levar à cegueira também. Obrigada, vamos para a próxima aqui, entrevista marcada aqui pela nossa produção e voltar a esse tema que é a saúde dos nossos olhos. 7h37, falar de um